Alguns investidores vivem atrás de dividendos, outros só pensam em multiplicar o capital. Mas qual será a melhor estratégia, aquela que coloca mais dinheiro no seu bolso e é o que realmente importa? No final desse vídeo você vai descobrir qual é. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Hoje nós vamos entrar num tema que divide algumas opiniões e muitas vezes confunde até quem já investe há muito tempo. Será que é melhor focar naquelas ações que pagam mais dividendos ou melhor a gente focar em crescimento, aquelas que devem dar o maior potencial de valorização para o nosso patrimônio? Para a gente chegar a alguma conclusão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar melhor o que é cada uma dessas estratégias. De um lado, nós temos o que chamamos de Dividend Investing, que é a estratégia de buscar empresas que pagam lucros recorrentes em formato de dividendos. Aqui no Brasil, talvez o maior defensor desse modelo é o Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa de Valores. Ele sempre defendeu que com o tempo você pode viver dos proventos sem precisar vender nada, só recebendo renda passiva das ações que você investiu ao longo dos anos. Além de esse ser um modelo que prioriza previsibilidade, estabilidade e geração de renda, para uma empresa pagar dividendos recorrentes, ela tem que gerar lucros recorrentes. Então, por conta disso, significa que a empresa tem que ser uma empresa de qualidade. Do outro lado, nós temos o Growth Investing, que ganhou força com nomes como, por exemplo, do Peter Lynch, conhecido por ter uma rentabilidade histórica até maior do que o Warren Buffett, que é o investidor mais conhecido. Nessa estratégia, o foco está nas empresas que ainda estão crescendo forte, muitas vezes nem distribuindo dividendos, aproveitando o lucro gerado para reinvestir na própria empresa. O investidor então aceita que essas empresas não paguem dividendos agora porque está mirando uma valorização maior no futuro. É uma visão um pouco mais agressiva, que prioriza o crescimento em favor da estabilidade. Agora, tem muita gente que toma decisão sobre qual estratégia seguir pensando só no gosto pessoal, o que não faz muito sentido. O que a gente precisa analisar é qual dessas estratégias é de fato a mais vencedora. O que eu posso garantir é que tem muita gente que está escolhendo um caminho achando que já entendeu o jogo, mas está se sabotando sem nem perceber. É como correr uma maratona usando sapatilha de balé. Você pode até conseguir correr, mas provavelmente você vai parar no meio do caminho porque vai perceber que tem alguma coisa errada. Antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários, alguma dessas duas estratégias faz mais sentido para você? Eu quero saber a sua opinião antes mesmo de chegar ao final desse vídeo, porque é assim que eu vou conhecer melhor sobre você. É válido lembrar também que, independente de qual estratégia você decida, nós da Simpla Invest podemos te auxiliar. Basta você preencher seus dados no QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que vai aparecer aqui no card para um especialista do nosso time te ligar e entender melhor como nós podemos te ajudar. Independente da sua experiência ou do quanto você tem disponível para investir, eu tenho certeza que um de nossos especialistas pode te auxiliar. Agora chegou a hora da verdade. Crescimento ou dividendos? Vou destrinchar aqui os bastidores dessas duas estratégias com dados e exemplos reais e fazer você refletir de uma forma que pode até mudar como você investe. Primeiro ponto que eu quero analisar, a gente precisa entender quais são os riscos e expectativas de cada uma dessas duas estratégias. É fato que qualquer estratégia de investimentos que você escolher vai carregar consigo uma dose de risco e um tipo de expectativa diferente que você precisa estar preparado para lidar. Se você escolher ações de crescimento, chamado Growth Investing, você precisa entender que a volatilidade vai ser sua companheira nessa jornada. As empresas desse perfil normalmente vão estar em setores de tecnologia, inovação ou com grande potencial de expansão e tendem a reinvestir os lucros no próprio negócio. Se a empresa estiver indo bem, isso vai multiplicar o seu dinheiro. O problema é que se em algum momento ela cometer algum deslize, você não ganhou nada ao longo do caminho. A tendência então é que você veja fortes oscilações no preço da ação e não receba nada de dividendos ou muito pouco. Da mesma forma que ela pode subir muito e multiplicar o seu patrimônio, ela também pode cair muito. Já o investimento em ações que pagam bons dividendos exige outro tipo de mentalidade, a mentalidade da paciência. Aqui, geralmente, você vai encontrar empresas consolidadas com fluxo de caixa previsível e que distribuem parte dos lucros aos seus acionistas. Os setores mais comuns aqui serão os de utilidade pública e financeiro, por exemplo. O crescimento do patrimônio nessa estratégia vai ser um pouco mais lento, mas mais constante. E muita gente pode se decepcionar com essa lentidão, porque entra achando que os dividendos vão deixar a pessoa rica da noite para o dia. Mas é claro que não é assim que funciona. Perceba que não existe uma estratégia certa ou errada, e sim aquela que é ideal para o seu perfil. O maior erro que você pode cometer é entrar com uma expectativa errada independente de qual seja a estratégia. Se você comprar uma ação de dividendo esperando multiplicar o seu capital como se fosse uma ação de tecnologia em alta, você vai se decepcionar. Da mesma forma, se você entrar em uma ação de crescimento esperando previsibilidade como se fosse uma renda fixa, a conta não vai fechar. Por isso, a estratégia escolhida tem que combinar com o seu comportamento, com o seu perfil, com o seu momento de vida e com a sua tolerância ao risco. Ter esse autoconhecimento financeiro vale tanto quanto o próprio conhecimento técnico. Então, antes de perguntar qual estratégia dá mais dinheiro, a pergunta certa
é: qual estratégia combina mais comigo? Sabendo disso, nós podemos passar para o próximo ponto. Qual estratégia dá a maior rentabilidade? Nós vamos colocar essas estratégias frente a frente e vamos usar dados reais para entender como cada uma se comporta na prática. É claro que é difícil fazer isso com precisão, porque além de você escolher qual a melhor estratégia, você tem que escolher as ações específicas que você vai adicionar na sua carteira. Pensando nisso, eu decidi comparar dois ETFs com um longo histórico na Bolsa Americana que priorizam ações de crescimento ou de dividendos. Para ilustrar, nós vamos analisar dois ETFs bem populares, o VUG, que é o Vanguard Growth ETF, que é focado em empresas com alto potencial de crescimento, e o Vanguard Dividend Appreciation, que é o VIG, concentrado em empresas que consistentemente aumentam os seus dividendos ao longo dos anos. De acordo com dados ajustados pela inflação e dividendos reinvestidos, desde novembro de 2006 até março de 2025, esse foi o resultado final. O ETF de crescimento teve um retorno total de aproximadamente 416%, com uma taxa de crescimento anual de 11,10%. Já o ETF de dividendo registrou um retorno total de cerca de 253%, com uma taxa de crescimento anual de 8,51%. Logo, um pouquinho a menos do que o ETF de crescimento. Traduzindo para valores financeiros, um investimento de $10 mil lá em 2006 teria crescido para aproximadamente $51.600 no ETF de crescimento e $35.354 no ETF de dividendos agora em março de 2025. Agora, comprovando aquilo que a gente falou sobre riscos e expectativas, o ETF de crescimento apresentou maior volatilidade, tendo uma queda máxima de 51,46%, enquanto o ETF de dividendos teve a sua queda máxima de 47,7%. A minha conclusão aqui é que não existe uma estratégia imbatível. As duas foram vencedoras e tiveram momentos de destaque. O ETF de crescimento ofereceu retornos mais altos, mas também veio com maior volatilidade. Já o ETF de dividendo ofereceu retornos mais estáveis, porém potencialmente menores. Por isso que a escolha entre crescimento e dividendo tem que alinhar com seus objetivos financeiros e com a sua tolerância ao risco. Essa análise fez sentido para você? Se sim, curte aqui esse vídeo para eu saber e trazer mais conteúdos técnicos aqui para você. Agora eu quero trazer exemplos reais aqui no Brasil de ações de dividendos e de crescimento. Porque, obviamente, essa divisão entre empresas de crescimento ou dividendos não é uma exclusividade do mercado americano. A gente só utilizou lá por ter um histórico mais consistente, mas ela também está muito presente aqui na Bolsa Brasileira. E entender isso pode te ajudar bastante na hora de montar sua carteira de investimentos. Primeiro, algumas ações de dividendos que têm uma renda previsível e certa estabilidade. Vamos começar falando da Taesa, que é uma das maiores transmissoras de energia do Brasil. Como ela atua em um setor estável e com contratos de longo prazo, ela distribui seus lucros de forma regular e é reconhecida por seu alto dividend yield. Outra empresa famosa que paga bons dividendos é o Banco do Brasil, BBAS3. Os bancos brasileiros no geral pagam bons dividendos, mas o Banco do Brasil tem uma forte geração de caixa e tem uma política sólida de distribuição de lucros. E por isso, ele acaba sendo um dos queridinhos aí entre os investidores de dividendos. Para fechar nossa lista de ações de dividendos, eu quero citar aqui a Copel, CPLS6, que atua em energia elétrica também, só que de maneira mais diversificada, atuando tanto na produção, na transmissão e na distribuição através das suas controladas. Se você busca dividendos, segurança e menor volatilidade, vale a pena estudar esses 3 cases que eu falei aqui. Agora, algumas ações de crescimento que têm alto potencial de valorização. A primeira delas, que é um clássico do crescimento, WEG. Essa empresa, se você não conhece, investe pesada em inovação e expansão global, e isso se traduz em crescimento contínuo de receita e de lucro. A WEG é sensacional o quanto que essa empresa consegue aumentar seus lucros ao longo dos anos. Outra empresa que eu tenho que citar aqui é a Arezzo, que vem fazendo aquisições estratégicas e expandindo a sua presença no varejo de moda. Preciso citar uma empresa menor aqui também, mas de muito crescimento, que é a Vamos 3. Chamou bastante atenção com um crescimento exagerado aí nas últimas semanas e inclusive deixou muito assinante do Simpla Club muito feliz. Essa empresa talvez seja um pouco menos conhecida de quem está fora do mercado, mas ela atua com locação de caminhões e equipamentos, então ela está surfando uma tendência crescente de terceirização de frotas. É uma empresa que distribui poucos dividendos, mas investe pesado em expansão e aquisição de novos ativos, tendo um foco claro em crescimento de receita e base de clientes. Se você não liga muito para dividendos no curto prazo e está só mirando uma multiplicação do seu patrimônio, vale a pena dar uma estudadinha nesses cases. Perceba que a gente nunca pode falar que tal empresa é melhor do que a outra. O que vai mudar é o objetivo de cada empresa, qual é o seu perfil
perfil e o seu momento da sua jornada financeira para saber qual delas vai fazer mais sentido na sua carteira. O ideal é sempre você montar uma carteira diversificada com empresas de diferentes segmentos, independente de qual seja a sua estratégia. Se você precisa de ajuda para fazer isso, eu recomendo que converse com um de nossos especialistas. Basta você preencher o QR Code que está aqui na tela ou clicar no card que vai aparecer aqui em cima que um de nossos especialistas vai te ligar. Nós temos diferentes soluções, seja para quem já tem mais experiência e talvez tenha um patrimônio maior, ou para aquelas pessoas que estão começando mesmo com um patrimônio menor. Nós podemos te recomendar as melhores ações, tanto de crescimento quanto de dividendos, ou mesmo podemos montar sua carteira inteira para você. Agora, depois de tudo que nós conversamos, nós podemos tentar concluir. Qual é então a melhor estratégia? Eu sei que essa é a pergunta que todo mundo faz, mas a resposta mais honesta que eu posso te dar é depende. Porque investir não é sobre você escolher o que parece mais bonito na teoria, é sobre você entender o que faz sentido para você, para o seu momento de vida, para o seu perfil e até para os seus objetivos nos próximos anos. Por exemplo, se você é uma pessoa jovem, tem uma renda ativa estável e ainda não depende dos investimentos para viver, faz muito sentido você investir em mais ações de crescimento. Você tem o tempo a seu favor, você pode aguentar a volatilidade e tem uma janela maior para ver esses ativos se valorizarem ao longo do tempo. É o famoso plantar agora para colher lá na frente. Mas para optar por essa estratégia, é importante você conhecer um pouquinho mais do mercado para saber se você realmente aguenta essa volatilidade. Porque tem gente que fala que aguenta, mas na hora que o mercado der uma quedinha, você vai se desesperar e vender tudo. Aí não vai adiantar. Agora, se você já tem um patrimônio consolidado, quer viver de renda agora ou em pouco tempo, ou simplesmente está buscando mais segurança e estabilidade na sua carteira, talvez uma estratégia de dividendos faça mais sentido para você. Eu gosto dessa estratégia também porque você passa a enxergar seus investimentos como uma fonte de fluxo constante e isso pode complementar sua renda ou até substituí-la no longo prazo. Eu realmente acho que para iniciantes a estratégia de dividendos pode fazer muito mais sentido, principalmente para você se acostumar com a ideia que os investimentos não servem só para multiplicar o seu dinheiro da noite para o dia, e sim para te trazer uma renda passiva ao longo do tempo. A estratégia de dividendos, na minha opinião, ela é muito mais educativa, por isso eu costumo recomendar para os meus alunos que estão começando. O grande ponto que eu quero que você entenda nesse vídeo, não existe estratégia perfeita e muito menos uma única resposta que sirva para todo mundo. O que existe é coerência. E isso você só vai conseguir quando parar de seguir a modinha do momento e começar a olhar com sinceridade para o que você realmente precisa. Então, qual é o seu objetivo? Quanto de risco você aceita e quanto tempo você ainda tem? Independente de rentabilidade no curto prazo, a estratégia ideal é aquela que te mantém no jogo por mais tempo, sem ansiedade, sem arrependimento e principalmente sem se sabotar no meio do caminho. Se isso está fazendo sentido para você, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que já investe em ações ou quer começar a aprender, mas ainda está perdido sobre qual estratégia escolher. Não adianta só ter boa vontade nos investimentos, é preciso agir com inteligência e estudar para conseguir tomar boas decisões. Lembre-se que as duas escolhas podem estar certas ou erradas, dependendo do seu perfil, da sua estratégia e do seu momento de vida. Se você ainda está em dúvida sobre qual a melhor rota para seguir, talvez a melhor resposta seja não escolher uma só. Aqui na Simpla Invest a gente acredita em diversificação com inteligência e é por isso que dentro do Simpla Club, por exemplo, nós temos 3 rankings exclusivos. Tem o ranking de dividendos para quem busca uma renda passiva consistente, tem o ranking de crescimento para quem mira a multiplicação do patrimônio sem se importar tanto com a volatilidade e tem o ranking Simpla, que vai equilibrar as duas estratégias de forma otimizada, combinando a performance e a previsibilidade. Tudo isso a gente entrega com acompanhamento profissional, curadoria técnica e sem achismo, porque no fim das contas o mais importante não é só investir, é conseguir manter a sua estratégia com clareza e consistência e chegar lá onde você quiser. Agora que você entendeu as diferenças entre investir para crescimento ou para dividendo, o próximo passo é muito simples. Tomar uma decisão com base no que realmente combina com você. E é claro que, como eu disse, nós podemos te ajudar a tomar uma decisão. Basta conversar com nossa equipe preenchendo o QR Code que está aqui na tela para descobrir como usar o Simpla Club e ter acesso aos nossos rankings exclusivos, relatórios e orientações práticas. E para ter mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem conteúdo novo para você e eu sei que muitos de vocês que sempre estão aprendendo aqui ainda não estão inscritos. Então confere aqui embaixo agora e mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.